Salve, galera! Voltando então à parte 2 aqui da nossa série de vídeos de Cypress, né? Na parte 1 eu mostrei lá a configuração, né, do ambiente, a instalação do Cypress, deixa eu deixar ele rodando, né? E agora a gente vai fazer a nossa primeira automação, né? Que é desse sisteminha aqui, tá? Da Swag Labs aqui, tá? E tem nesse seguinte endereço, tá? salsdemo.com, tá? É um sistema, como eu tinha dito, né, no vídeo anterior, próprio para teste, né? Onde a gente pode brincar nele aqui à vontade, não tem problema. Então vamos fazer uma primeira automação aqui, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma automação aqui de login, né? O que que a gente vai fazer? A gente tem uns testes aqui, né? A gente pode colocar aqui o usuário, né? Colocar qual que é a senha, né? Clicar no botão de login, né? Entrar aqui, ver que ele logou, né? E finalizar o nosso teste aqui automatizado, tá? Então esse aqui vai ser o nosso teste, tá? Um teste de login. Bora lá então. Vamos lá para o nosso editor de código, tá? Se você fez todos os passos do curso anterior, seus projetos vai estar assim, tá? E eu vou fazer um adendo aqui agora que eu não tinha falado no vídeo, né? Pode estar um pouco diferente aí, por um simples motivo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre extensões aqui do VS Code. Eu tenho aqui essas 7 extensões instaladas, tá? É só você vir aqui, ó, nessa barra de pesquisa, tá? Pesquisar ela, por exemplo, o Add Only. Você digita aqui Add Only, ele vai trazer aqui para você, tá? Aí você clicar aquela aqui, clica em Install, tá? Não tem segredo, é bem simples. Tendo essas instaladas, né? Instala todas aqui, tá? Esse Add Only, o Cypress Snippets, o ES6 Mock Snippets, Fold Plus, IntelliCode, esse IntelliCode API também, e o material Icon Theme, a gente vai utilizar todos, né? Para quê? Isso deixa aqui nossa estrutura de projeto visualmente mais agradável, tá? E também vai auxiliar para a gente codificar, tá? Que ele está dando até um exemplo como é que funciona o Add Only. A gente pode ter vários testes ali de código que a gente quer executar só um, tá? E também vai auxiliar até a gente codificar, porque a gente dá, sei lá, os primeiros comandos, né? E ele já completa ali para a gente, então facilita muito. A gente vai ver isso aqui na prática, tá? Então vamos lá. A estrutura do Cypress, tá? Ela é essa pastinha aqui, a principal, tá? Chamada Cypress. Tem a pastinha end-to-end, tá? E tem então os nossos testes, tá? Se você quiser, você pode deixar esses exemplos aqui, tá? Para você pegar alguma referência de código, né? Acessar algum aqui e ver como é que é. Ou não, você pode excluir. Nesse caso aqui do vídeo, eu vou excluir. Se a gente quiser, tá? Utilizar aqui algum exemplo, né? Visualizar algum exemplo, a gente pode usar o quê? O próprio Cypress, tá? Lá no site do Cypress tem toda uma documentação completa, tá? De tudo que a gente vai precisar. Então a gente veio aqui no Cypress e tem aqui em Docs, tá? Passou o mouse em cima aqui, por exemplo, escrevendo o nosso primeiro teste, tá? E o Cypress, essa é uma das vantagens, né, de utilizar o Cypress. Ele tem uma documentação extremamente completa, tá? Tem tudo aqui, né? Desde a estrutura do código, né? Como é que ele vai ser aqui o nosso teste, tá? Até a questões de sintaxe, né? De como é que a gente faz certas asserções, né? Checar algum elemento na tela, clicar em algum elemento que é um campo de seleção, né? Então, o Cypress tem todas essas configurações aqui, tá, pessoal? Então, vocês podem ficar tranquilos que não precisa ter medo de deletar aqueles exemplos, não. Qualquer coisa a gente pode ver em outro lugar também. Então, aqui nessa pastinha, a gente vai criar uma nova pasta. Tá? A gente vem aqui em New Folder, só para a gente ter um projeto aqui bem organizado. E vai ser uma pasta chamada Login, né? Que a gente vai fazer os testes sobre o login, né? E dentro aqui da pasta Login, a gente clica em um novo arquivo, tá? Como é que é um arquivo de dash do Cypress, tá? A gente dá aqui um nome, tá? Vamos dar um nome de keylogin, para é um login de interface, né, de front. E ele tem que ter a seguinte extensão: .sci, que ele é um arquivo de Cypress, e .js, né, que a gente foi fazer o nosso teste em JavaScript, né. Algumas pessoas me perguntaram se tem que ter alguma prévia em lógica de programação, JavaScript, linguagem. Cara, é bom sim ter. Vai te auxiliar demais a você entender aqui como é que funciona. Mas se você não tiver nada, tenta, né, abrir sua mente e ver como é que eu estou fazendo aqui. Talvez por um padrão você aprenda, né, fazer. Então, vamos seguindo aqui. Criei o nosso primeiro arquivo aqui de teste, né? Então, o que a gente precisa aqui? Primeiro, a gente precisa adicionar uma referência nesse arquivo para falar que é um arquivo de Cypress, né? Para o próprio Cypress reconhecer.
Então é o seguinte comando, a gente aqui dá 3 barrinhas, escreve aqui reference, né, types igual, entre que aspas, Cypress. A gente pode fechar a tag aqui. Opa, pera aí que eu digitei alguma coisa errada. Deixa eu ver o que é aqui. Ah, tá, eu esqueci de abrir a tag aqui, ó. Tem que abrir a tag, né? Tá vendo? É questão de sintaxe, tá, pessoal? Então, não preocupa em linguagem. Vamos tentar entender como é que o Cypress funciona em automação de testes. Então tá, eu tenho aqui então um arquivo, né, já está referenciado a Cypress. E como é que é a estrutura aqui de testes, né? A gente pode digitar o seguinte comando. Se você instalou aquelas extensões que eu falei no início do vídeo, quando você digitar aqui, ó, describe, ele vai aparecer essas opções aqui, ó, describe and it. Selecionando essa opção aqui, describe and it, ele vai abrir essa seguinte estrutura aqui, ó, que é um describe, né, ele abre aqui a descrição do describe, né, tem aqui, ele passa os parâmetros e abre a função em JavaScript, né, e aqui tem o it, né, que também é uma funçãozinha que a gente vai escrever os nossos testes aqui, tá? Então ele sempre vai ser essa estrutura aqui de testes, tá? Aqui no describe, por exemplo, a gente coloca a descrição do nosso teste, né? Qual que é o cenário que vamos testar, né? Então vou colocar aqui, ó, teste funcional de login, tá? Então é o nome do nosso cenário. E o nosso primeiro teste aqui vai ser, né? Qual que é o nosso primeiro caso de teste? Vai ser um login com sucesso, tá? Então eu vou colocar aqui, deve realizar o login com sucesso. Eu tenho aqui a minha estrutura de testes pronta, tá? Qual que é a primeira coisa, né, para a gente vir aqui então, lá no nosso sitezinho, né, que é aquele Salcidimo, o que a gente precisa fazer então para logar? A gente precisa acessar, né, a gente precisa acessar esse endereço aqui. Então a gente dá o primeiro comando aqui do Cypress, né, que é o sai.visit, tá? E a gente passa aqui qual que é a URL que a gente quer visitar, tá? Não precisa de ponto e vírgula. Já está salvo aqui então, nossa estrutura é uma referência Cypress, né? Tem aqui a descrição do nosso cenário, deve realizar o nosso caso de teste, deve realizar um login com sucesso e ele vai acessar. Vamos abrir o Cypress aqui agora e ver como é que ele já está executando isso, tá? É aquele comandinho, né, que foi dito no primeiro vídeo, npx cypress open. Vamos aguardar que ele abrir. Olha lá, o Cypress está abrindo. Eu maximizo aqui, né? Seleciono aqui o end-to-end, né? Que é a nossa configuração, já está configurada, né? E seleciono aqui o browser, né? Como eu falei, a gente está utilizando o Electron, né? Que é uma versão do Chromium aqui mais leve, né? Para a gente automatizar. Colocou aqui, deu Start. Ele vai abrir aqui nossa visualização aqui dos nossos testes, lá para você ver. Já tem aqui o teste adicionado, tá? Então a gente é só clicar no teste aqui que ele já vai executar. Então o que o nosso teste está fazendo? Ele está só acessando lá a página. Vamos ver se está funcionando? Vamos clicar nele aqui e vamos ver, ele vai começar aqui a rodar. Primeiro o Cypress carrega, né, todo o meu teste e ele vai fazer a execução do teste agora. Olha lá, acessou a tela, né? Então, beleza, agora eu já consegui acessar a tela. E o que eu preciso então? Agora eu preciso digitar aqui, né, um usuário, digitar a senha e clicar no botão, né? E aí que vem o legal do Cypress, tá? Umas funções legais do Cypress, tá? Ele tem aqui, tá vendo essa mirinha aqui? Ele tem esse inspetor de elemento aqui. Quando a gente clica nela, ele consegue inspecionar qualquer elemento aqui do DOM, tá? Todos os elementos aqui dessa página web o Cypress enxerga. Qual que é o elemento que a gente quer trabalhar? A gente quer trabalhar com o elemento do username. Então, quando a gente clica em cima dele, ele vai ficar aqui, tá vendo? Nesse campo de baixo aqui da URL, ele vai ficar aqui o elemento. E tem aqui essa opção para me copiar, né, esse elemento aqui que ele já selecionou, que a gente vai trabalhar com ele, que é o username, que a gente precisa digitar aqui, né, um login. Então, pessoal, copiou, a gente vai lá no nosso código, né, vamos colar esse comando aqui, tá? E a gente precisa passar aqui um método, né, para que a gente precisa trabalhar nesse campo. A gente quer digitar, então a gente vai dar um ponto type e vamos digitar aqui o nome do usuário, que no caso aqui é o standard user, tá? Que é um usuário aceito aqui pelo site. E vamos fazer a mesma coisa com a senha, tá? Bem fácil, então fluxo de automação. Clicou aqui no inspetor de elemento, veio na senha, ele já apareceu aqui. Eu copio, vou aqui no Cypress, colo aqui o elemento e dou o ponto type, né? Que é o comando aqui, é um método, né, para digitar, para ele inserir dados.
e vamos aqui colocar a senha, né? Que a senha é essa aqui, secret underline sauce. Olha o que é uma coisa legal do Cypress. Quando eu salvar, tá vendo que tá uma bolinha branca aqui? É porque eu não salvei minhas alterações. A partir do momento que eu salvo aqui meu arquivo, ele já vai executar o meu teste lá, né, com essas novas linhas, que ele vai digitar o usuário e vai digitar a senha. Então lá, salvei, vou dar Alt Tab, lá ele já começa a executar de novo. Ele está visitando aqui. Acho que deu algum errinho aqui. Deixa eu ver o que é que ele já deveria ter digitado. Pronto, pessoal, eu verifiquei aqui, é um ponto até importante a gente passar aqui. Tem um arquivo aqui que ele chama cypress.config.js, tá? Nessa linha aqui, ó, você vai dar, o seu arquivo vai estar assim, ó, dessa forma, tá? Você vai dar um Enter aqui na linha 8 e vai digitar esse comando aqui, ó, Chrome Web Security False. Esse comando aqui faz com que, porque tem alguns navegadores que são complicados, né, relacionados à segurança e automação, né? Então esse comando aqui serve para a gente não tomar algum tipo de erro quando a gente estiver executando nossos testes automatizados, tá? Olha lá, ele está executando agora corretamente e está fazendo o quê? Ele está, né, voltando aqui ao nosso teste, né, o login de interface aqui. Ele está lá digitando, né, acessando a URL e digitando aqui standard user e a senha. E falta o que agora? Ele clicar no botão. Mesma coisa, a gente vai lá, mapeia aqui o botão, né, através do inspetor de elemento, tá? Ele traz aqui o botão pra gente, a gente copia, vamos colocar aqui o botão e o que a gente vai fazer? A gente quer clicar, né? Então a gente dá um ponto clique, tá? E abre e fecha parênteses, porque a gente sempre que a gente está chamando métodos, né, a gente abre e fecha parênteses, tá? Feito isso, né, eu vou salvar e já vou dar Alt Tab que ele vai executar o teste com um clique para mim. Vamos lá ver? Salvei, olha lá, executou, deu clique, logou. Perfeito. Agora eu preciso fazer o quê? Vou fazer um check, né, se ele logou. Eu preciso então verificar algum elemento aqui da tela de login, né, para verificar se realmente ele está logado. Vamos pegar aqui então esse products. Se ele consegue enxergar esse products, é porque o login foi feito com sucesso. Tá, então vamos mapear aqui. A gente pega que é o title, né, o título da página. Mapeou o elemento, tá? E a gente vai fazer o quê? Vamos colar aqui, né, e vamos dar o seguinte método, ponto .showed. Esse método serve um método de asserção, né? Ele deve, né, e a gente passa o quê? Ele deve conter, né? Ele deve contain. A gente passa esse comando e o que ele deve conter? Ele deve conter products, certo? Então a gente só copia aqui e cola aqui, né? Que se ele logou, ele enxergou que tem um products lá, é um login realizado com sucesso, né? Vamos salvar aqui e vamos ver a execução. Vamos executar de novo, logou, olha lá, ele está tentando checar o title, né? E parece que não vai dar certo. E não deu certo. Por que não deu certo, né? Products. É aí que a gente tem que não confiar muito só no inspetor também. A gente tem que dar uma inspecionada por nós mesmos, tá? Então, que vamos logar, né, aqui no navegador mesmo e vamos inspecionar esse elemento aqui, né? A gente clica aqui, inspecionar. Eu quero inspecionar, a gente clica nessa setinha aqui, ó, que a gente vai bem no elemento que a gente quer. Products. Olha lá, por quê? O elemento aqui, ele tá só com P maiúsculo, né? Então, o front que está jogando ele para maiúsculo. Então, ele não vai dar o check mesmo. Então, a gente vai ter que colocar só o P maiúsculo no nosso código, tá? Vamos colocar aqui, então, products só com P maiúsculo, né? Vamos salvar e vamos ver a execução. Salvei, vamos lá ver a execução. Olha já, como foi rápido. Ele já fez aqui o check, essa asserção, né, o assert, que ele está esperando do Titan que contém products e contém. Né? E aqui no Cypress, ó, ele mostra aqui todo o passo a passo na linha do tempo do que foi feito o teste. Olha lá, o username, ele dá um get no campo e dá o type, né, que é a senha. Depois ele dá um get no botão e dá um clique. Depois ele falou que ele foi redirecionado para uma nova URL. Né, e aqui ele dá um get no Titan e faz uma asserção se tem a palavra products. Então a gente fez aqui então um caso, né, teste de login com sucesso. A gente pode fazer aqui então novos casos, né? Vamos fazer um caso aqui de login com usuário errado e senha errada, né? Então como é que fica a estrutura? A gente precisa só do it aqui, né? Que é só mais uns casos de teste. Então a gente copia aqui essa estrutura já pronta, tá? Cola aqui. Então a gente tem mais duas estruturas.
a gente muda aqui então a nossa descrição do nosso caso, né? Aqui então é validando login incorreto. E nesse de baixo aqui seria então validar senha incorreta, né? Validar senha incorreta. Tá. Aqui no próprio Cypress também a gente pode navegar, tá? Ele tem essa navegação aqui, a gente pode ver o que acontece se a gente passar um usuário incorreto, tá? Então, por exemplo, se eu passar aqui Saucer User 1 e passar a senha certa e clicar no login, o que ele vai fazer? Olha lá, ele deu uma falha, né, e apresentou essa mensagem. Então é isso que a gente tem que validar. Se ele está apresentando essa mensagem, né, aqui no nosso login, dando essa falha. Então a gente vai fazer o quê? Lá no nosso comando, né, que ele digita aqui na nossa linha de código, que ele digita o usuário, a gente coloca aqui 1, tá? E a gente não vai precisar dessa linha aqui do checagem de produtos, né, porque ele não vai logar, tá? Ele tem que dar só o clique, né, tá? E agora aqui vai entrar uma outra parte da extensão que eu falei, né, sobre o Add Only. O Add Only ele aparece aqui já para você, tá? Sem digitar código. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Add Only, ele vai executar para mim agora só esse teste aqui. Então, se eu salvar e vir aqui, o Cypress, lá, ele está validando só o login correto. Mas ele já passou aqui, por quê? Porque a gente não está fazendo nenhuma inserção, né? A gente está só informando aqui o dado e mandando clicar no botão e aparecendo a mensagem. Agora a gente tem que validar se está aparecendo essa mensagem, né? Como é que a gente faz isso? Inspetor de elemento. Vem aqui na mensagem, né? Ele dá aqui então o elemento que aparece essa mensagem. A gente copia. E a gente faz aqui praticamente ali o mesmo comando que a gente fez com products, né? A gente dá um should. Ele deve conter, né, a mensagem de erro, né? Que é essa mensagem aqui. Então a gente coloca a mensagem de erro aqui, tá? E salvou. Olha lá, ele já executou antes de eu ver. A gente pode clicar aqui para executar novamente, ó. Olha lá, ele digitou o usuário errado, né? Apresentou a mensagem corretamente. Se a mensagem tiver um Ezinho a mais aqui, pessoal, ele já dá erro, tá? Ele precisa da mensagem exata, né? Então, a mensagem tem que ser essa. Ele já dá erro no teste. Então, vamos apagar aqui o E. Olha lá, ele já está executando o teste. Correto. E agora, por último, aqui a gente precisa validar a senha correta, né? Como é que ele funciona aqui no site? Se a gente passar aqui, então, o user correto e uma senha incorreta, e clicar em login, também ele dá a mesma mensagem, tá? Ele não tem outra mensagem, não. Tá? Então, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, só que em vez de passar o usuário incorreto, a gente passa a senha incorreta, né? Coloca um caractere aqui a mais na senha, e aqui esperando, né, a mesma mensagem. A gente dá um remove only nesse aqui, tá? E vamos dar um add only. O que é esse simplesmente para adicionar essa linha aqui, tá? A gente pode adicionar isso na mão, mas é muito mais fácil a gente clicar aqui, ó, e já adiciona aqui pra gente, tá? Bem mais simples, né? Essa extensão faz. Senão a gente tinha que colocar um ponto only aqui. Então tá aqui o ponto only, vamos salvar aqui, só para executar agora vai dar a senha incorreta, tá? Olha lá, validar a senha incorreta, mesma coisa, né? Ele digitou o usuário correto, digitou uma senha incorreta, que aqui parece a senha que ele digitou, e validou que não foi possível entrar e a mensagem de erro. Então a gente fez aqui o nosso primeiro teste automatizado de login, onde a gente pode aqui remover only, tá todos executados, tá? E a gente pode salvar e ele vai executar todos os nossos 3 casos de testes ali do nosso cenário de teste funcional de login. Olha lá. O nosso cenário, né, que ele pode minimizar aqui na visualização, que é o teste funcional de login, e os nossos 3 casos de testes automatizados aqui pronto para rodar. Perfeito, pessoal? Só a gente vir aqui, ó, executar a qualquer momento, e ele está executando os nossos testes aqui. Então é isso. No nosso próximo vídeo, vamos automatizar então a gente fazendo um teste end-to-end, que seria logar, né, fazer um pedido, né, e finalizar esse pedido aqui nesse próprio site, né? A gente vai fazer um login, né? Então a gente vem aqui com o usuário correto, né, e a senha correta. A gente loga, adiciona um produto a um carrinho, né, faz o checkout desse produto, preenche as informações e finaliza a compra. Esse vai ser no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!